Oi gente! Bom, no vídeo de hoje eu queria tratar de um assunto que vai estar destoando um pouco do que eu geralmente falo aqui no meu canal, mas que eu acho super pertinente, e é sobre a escola sem partido, né, e o projeto deles e o problema disso tudo, porque não é essa ilusão que eu diria metade das pessoas está querendo acreditar, deles quererem acabar com a doutrinação nas escolas, não é essa fantasia. É mais como se fosse uma notícia sensacionalista em que as pessoas leem o título e se surpreendem e acham uma maravilha e começam a compartilhar sem nem mesmo ver o conteúdo. E quando as pessoas vão lendo aquilo minuciosamente, elas começam a perceber que tem alguma coisa de errado e começam a questionar. Então eu fiz uma compilação de evidências, de coisas que eu vi no site, do teor das denúncias, de como eu vi que elas eram seletivas, de como elas eram exageradas, de certas falácias. Então eu vou mostrar as coisas que eu encontrei. De acordo com a própria organização, é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras. E ela também se identifica como informal, independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária. O que eu acho um absurdo é por causa que as denúncias são seletivas. Se o professor ele atende o perfil de demonstrar qualquer ligação com a esquerda, automaticamente ele já vira um alvo. O problema disso é que eles não estão nem analisando o teor do conteúdo que o professor está passando. Eles estão analisando, é de esquerda ou não é? É mais ou menos isso. Primeiro, você não vai encontrar professores que estão defendendo coisas opostas a isso. Você só vai encontrar relacionado à esquerda. Há situações em que não dá pra você se manter neutro por causa que nem tudo é uma opinião pessoal dos estudantes, das pessoas que estão ao seu redor. Tem coisas que são realmente um discurso de ódio, que são agressivas, são preconceituosas e precisam ser combatidas. Só que o Escola Sem Partido não encara isso como uma situação em que a neutralidade tem que ser quebrada porque ela tem que ser feita na medida do possível. Eles encaram como doutrinação. Opinião pessoal é você falar que você prefere laranja em vez de roxo. E pronto, tá lá você com isso e problema seu. Eles alegam que liberdade de expressão é diferente da liberdade de ensinar. O que seria ensinar se não pode ter cunho ideológico e o próprio ato necessita de uma ideologia? É evitá-la na medida do possível, mesmo o Escola Sem Partido achando que o possível é sempre? É ser neutro, então, em situações absurdas? É ser neutro de acordo com o que eles querem, o que já não seria neutralidade? É o quê? Nada é, pois nada ensina. E para ensinar e não desinformar, necessita-se de expressividade, mas de qualidade, que forme cidadãos e não robôs indiferentes. Tô defendendo os professores que são acusados de coisas sem razões plausíveis. Senta que lá vem a história. Politicamente correto é um veneno contra o qual um dos antídotos básicos é a convicção nos ensinamentos de Cristo, mas pelo jeito está além da fé e das capacidades das professoras e das irmãs da direção do colégio. Também tem esse caso que havia uma apostila que criticava o capitalismo através de quadrinhos, e segundo o autor dessa mensagem, ela é blasfêmia no significado espiritual, impertinente e medíocre no conteúdo, repulsiva na forma e subversiva na mensagem moral e pedagógica. Só que o que essa responsável não entende é que o fato de você estar denunciando os males de uma coisa não faz com que você automaticamente esteja defendendo o outro extremo dela. Então o fato de você criticar o capitalismo numa tirinha mostrando que tem o patrão, tem uma hierarquia, os outros são subservientes, não tiveram as mesmas oportunidades, vão ter que se desdobrar muito mais que o patrão por conta disso, não significa que você está já automaticamente defendendo o comunismo. Também teve essa matéria com teor preconceituoso de quando o Dia das Mães e o Dia dos Pais foi substituído pelo Dia dos Cuidadores. Vai estar indo além dessa ideia tradicional de pai e mãe, porque há outras pessoas que constituem a família. Só que um pai achou que isso era um desrespeito à instituição da família. E quando ele foi tirar satisfação, ele obteve a resposta de que a família tradicional não existe mais. A matéria distorceu o contexto geral das coisas e quando ele sugeriu que houvesse um terceiro dia, então o Dia dos Pais, das Mães e dos Cuidadores, a proposta foi recusada. E eu concordo com esse negócio de ter recusado a proposta por conta do seguinte: os pais e as mães, eles também são cuidadores dos filhos
Então não tem sentido existir um dia separado, se todos eles são cuidadores. É como se eles estivessem querendo dizer que é algo que tem que ser segregado, e eu digo isso porque você percebe o desdém que eles se referem a esse dia dos cuidadores. Eles não gostaram disso, então eles não querem compactuar com isso. Teve esse caso que ele só aparenta ter sido imparcial, mas ele não foi, né? Que foi o dos fascistas de esquerda e o professor sem noção, que eles colocam como fascistas os alunos que eram contra a leitura de um texto que o professor queria fazer, que exaltava a ditadura militar em 64, as suas personalidades, inclusive tinha um discurso clamando a morte dos seus inimigos. Você pode ver o texto completo no link. Só que como que um grupo de estudantes que, mesmo sabendo que eles poderiam ter tomado outras medidas para evitar a leitura do texto, como esses estudantes contra um texto assim poderiam ser chamados de fascistas, né? Foi um artigo problemático escrito por eles, porque quem é mais detonado mesmo são os estudantes. E eles até mencionam aqui que a invasão promovida pelos estudantes é coisa típica de extremistas ideológicos. Ainda não dá para comparar com a violência dos guardas vermelhos durante a Revolução Cultural na China, mas é só uma questão de tempo para esses fascistas de esquerda chegarem lá. Olha a comparação absurda, eles pegam um extremo para comparar estudantes que protestam. Tem uma parte já, logo no começo do documento, que fala que a humanidade quase inteira já percebeu que o capitalismo e o liberalismo não são ideologias. Só que vendo o significado da palavra ideologia no dicionário, você vê que tem duas definições que se encaixariam perfeitamente. A terceira, né, que seria o sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais. E a quarta, né, que é o conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas, etc., de um indivíduo ou um grupo de indivíduos. O texto é bem preocupante, mas como não é o foco do vídeo, esse caso, o foco é a escola sem partido em geral, eu vou disponibilizar o restante do texto na descrição, tá? Sem as partes que eu grifei. E nessa parte do texto, você até pensa, né, que eles estão criticando o professor independente dele ser de direita, mas aí você vê o item 7 e percebe que não é bem assim. Por exemplo, eles dizem que o professor poderia ter dito que no dia tal, a tal hora, no auditório tal, faria uma palestra sobre tais assuntos. Quem quiser, apareça. Eles reforçaram essa parte do quem quiser apareça, só que eles estão encarando o texto dele como se fosse algo que fosse uma opinião pessoal, onde o texto tá exaltando um regime autoritário, tá honrando pessoas que ajudaram a concretizar essa ditadura, ele tá vendo como uma revolução e ele ainda estava desejando, como eu já disse, a morte de outras pessoas, de outros grupos. Não é a mesma coisa que uma opinião pessoal, simplesmente. Vai muito além disso. Vai dar margem para os professores que não são alvo da escola sem partido virem com um discurso de ódio, virem com ideias, né, preconceituosas, e aí vão poder alegar que realizaram algo no auditório e foi quem quis. Teve esse comentário mal elaborado que diz que o trabalho de fornecer os dados corretos, de mostrar os prós e os contras e deixar que meu filho os analisasse e chegasse às suas próprias conclusões era meu. Mas por que o professor, junto aos responsáveis, não pode trabalhar para então formar o lado crítico do aluno? Já esse responsável critica o fato de quando uma escola foi realizar uma palestra sobre violência, criticando a postura que alguns alunos tiveram no Twitter fazendo bullying com uma funcionária, a escola estava se referindo à invasão de terras, como ele chama, como ocupação, e ele fala no texto que é algo ilegal e inequivocadamente violento. Sobre a ocupação de terras, eles visam reverter as sequelas do Brasil colônia, que fez com que as camadas sociais mais baixas não tivessem o mesmo que os donos do latifúndio obtiveram por herança. Também buscam a reforma agrária, a desapropriação de terras improdutivas, uma distribuição justa de terras, e sim, há pessoas que, desvirtuando-se dos ideais iniciais, acabam queimando o movimento. Isso é um problema que tem que ser combatido sim, só que com a mídia tendenciosa, pouco se discute quando os donos das terras assassinam integrantes ou quando os integrantes têm direitos trabalhistas negados. E não que um erro justifique o outro, mas eu tô criticando a parcialidade midiática e dizendo que isso não destrói o âmago da causa, que é o que tem que ser focado. Teve um projeto muito legal para quebrar tabus, que foi feito por uma turma de 8º ano, e era voluntário, então se você não quisesse participar, você não era obrigado. E era o seguinte, os meninos que quisessem, eles iam se vestir como, entre aspas, meninas e vice-versa. Só pra quebrar com essa ideia de que um não pode usar uma roupa porque ou é de menino ou é de menina. E foi legal, porque eles foram em outras salas, tiraram fotos, colocaram no álbum da escola. Só que o que essa responsável critica é que crianças de 7 anos estavam chocadas com as cenas, estavam voltando chocadas pra casa. E o problema não foram as roupas, o problema é essa mentalidade que a gente ensina a criar estereótipos e não enxergar o caráter das pessoas e não ver além de uma imagem preconceituosa que a gente cria nas nossas mentes.
Teve essa professora que foi denunciada porque ela passou um livro no qual a menina fingia que estava doente pra não ter que fazer uma prova na escola, pra não ter que ir, e o pai descobria, só que ele pensava, em vez de ajudar ela a estudar, em passar a tarde se divertindo com ela. Só que a professora, o que ela fazia justamente era discutir com os alunos a postura do pai, perguntando a eles se eles achavam que estava correto, se eles esperavam aquela reação e tudo mais. E por causa disso, por ela ter considerado todas as respostas dos alunos corretas, ela foi denunciada. Teve um caso sim que a diretora ela realmente estava incorreta, ela teve uma postura que foi antiprofissional, de nada ia resolver o problema da LGBTfobia, nada ia mudar no pensamento da criança. O problema da Escola Sem Partido é que ela não tá nem se importando com esse caso propriamente dito. O que ela gosta é que quando ela lança essas reportagens com título, por exemplo, sexo entre homens, homossexualidade, coisas do tipo, você vai estar subconscientemente associando com a temática LGBT. E quando um professor for discutir isso na aula, você vai achar que eles vão querer fazer isso que essa diretora fez. Eles pegam a exceção e fazem a regra para você achar que quando for discutir de feminismo, de racismo, de coisas do tipo, vai ser essa exceção que foi uma coisa extremista, nada a ver. E aí vai fazer com que os pais fiquem contra a escola, contra o professor, e defendam o preconceito do filho. Infelizmente, eles não estão com a intenção de ajudar a pessoa que fez essa denúncia. Eles estão com a intenção de botar preconceito na cabeça dos outros, usando uma história que realmente não estava certa de nenhum dos lados e que vai poder servir como um falso exemplo. Em relação aos prints que estavam no site deles, realmente alguns professores eles estavam sendo bem desnecessários nas coisas que eles estavam colocando no Facebook, isso eu concordo, mas o que me incomoda ainda é a unilateralidade no site deles, que você vê que eles são bem seletivos com as denúncias. Mas em contrapartida tinham outros prints que foram completamente desnecessários à denúncia, que eram coisas super inofensivas. O problema do projeto de lei é que em certos pontos ele é muito vago. Então, por exemplo, não pode usar o sistema de ensino para promover uma determinada moralidade, já que a moral é, em regra, inseparável da religião. Então, o problema é que os pais, os responsáveis ou o aluno, eles podem tirar vantagem disso para defender determinada moralidade que está dentro de uma religião, que para eles pode fazer sentido. E depois, mesmo se essa moralidade for preconceituosa e a escola querer trabalhar algo para desconstruir isso, vai ser visto como algo que eles não poderiam estar fazendo, porque a moral, em regra, é inseparável da religião e eles não podem promover determinada moralidade, mesmo que isso seja para combater algo que a religião está defendendo, que é antiético. O professor só poderia trabalhar sobre determinado assunto moral se houvesse uma aprovação prévia pelos pais. Então, mesmo se o assunto fosse pertinente, como por exemplo, vamos supor que ele quisesse discutir o problema do especismo, e os pais negassem, ele não poderia discutir. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Mas é importante também a gente analisar o que os pais estão querendo colocar na cabeça dos filhos. Se eles não estão querendo colocar um discurso de ódio, se eles não estão reprimindo o filho por discordar desse discurso de ódio. Eles alegam que, por não promoverem nenhum tópico da agenda liberal, conservadora ou tradicionalista, não são de direita. A questão é que a premissa está incorreta, porque eles promovem, mesmo que indiretamente, a agenda conservadora, quando aceitam as denúncias que dizem que o conceito de família está sendo destruído, ou aquela que critica o projeto para desconstruir tabus na turma de 8º ano. Se são publicadas em seu próprio veículo de comunicação, como não estariam promovendo tal agenda? Ao promover pensamentos conservadores, por si só, você já está destruindo essa lógica. Eu não digo que são de direita por criticarem a esquerda, digo por acusarem que um só lado da moeda pode ser problemático, não enxergarem o outro e fazerem a séria
a acusação de que a esquerda é a única responsável pela instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos. Temos um espectro político e é preciso enxergá-lo pelo todo para fazer toda a mudança. É isso.